Paciente com dor lombar hiperaguda, o que fazer? Então, essa é a grande questão, né? O que muitas pessoas me perguntam, o que fazer no caso de um paciente com uma dor lombar hiperaguda? Primeiro, a gente tem que entender uma coisa assim, o que é uma dor aguda, o que é uma dor hiperaguda e o que é uma dor crônica? Muita gente se confunde e acaba não sabendo, né, o que de fato, a diferença dessas três dores, né? A dor crônica, ela é uma dor que permanece no indivíduo há mais de 3 meses. Então, o paciente ele tem uma dor e ele permanece com essa dor há mais de 3 meses. E isso já é classificado como uma dor crônica. Ele tem ali vias facilitadas de dor. Então, a gente tem que entender que uma dor crônica, geralmente, para mais de 3 meses. E uma dor aguda? Uma dor aguda é aquela dor que está antes dos 3 meses. Só que uma dor aguda, ele não necessariamente é uma dor intensa. Então, isso que a gente precisa entender. Às vezes as pessoas confundem com uma dor aguda, a uma dor, relaciona uma dor aguda a uma dor intensa, e não necessariamente. Às vezes o paciente ele pode ter uma dor aguda, mas que não está no momento de grande intensidade. E aí sim entra a dor hiperaguda, que é uma dor com grande intensidade. Então é aquela dor forte, né? Uma dor muito forte. Né? E uma pessoa que tem dor crônica pode ter uma dor hiperaguda? Sim. Às vezes a pessoa tem uma causa, independente da causa da dor que essa pessoa tenha, ela pode ter uma dor que no momento pode estar passando por um momento de hiperatividade da dor, ou com uma grande intensidade dessa dor, então a gente classifica ela como uma dor hiperaguda. Isso não é tão importante agora, só para a gente entender as diferenças, tá? Mas o ponto em questão é, quando chega um paciente com uma dor hiperaguda, o que a gente pode fazer? A dor hiperaguda que eu estou falando aqui, não é aquela dor no dia a dia, o paciente chega com uma dor que a gente consegue manipular, fazer ajustes, fazer tratamento de face, fazer mobilizações de exercício com aquele paciente. Não, eu estou falando daquele paciente que chega para a gente travado, chega para a gente, né, como eu falei na outra aula, né, um paciente que chega para a gente às vezes, na cadeira de rodas, paciente que, como já aconteceu comigo, que ligou aqui dentro da clínica para eu, a secretária, ajudar ele a sair do carro para vir até aqui. Então, são pacientes aí com uma dor muito intensa, que a gente pensa assim, na hora que a gente olha o paciente, a gente dá aquela coçadinha na cabeça e fala, meu Deus, o que eu vou fazer com esse paciente? Então, isso é muito importante a gente ter em mente o que fazer para a gente ter segurança na hora de atender esse paciente, de poder conversar com esse paciente. E é isso que eu vou passar aqui nessa aula, tá? Então, primeiramente, vamos entender o que causa uma lombalgia. O que é o causador? Qual o causador da lombalgia? Né? Bom, eu já falei várias vezes que a lombalgia ela tem causa multifatorial. Né? Agora, quantas causas aparentemente existem para a lombalgia? Existe uma publicação que fala de mais ou menos 120 causas diferentes para lombalgia. Então, toda vez que você pegar um paciente que chega com dor lombar ou lombociatalgia, chega com problema de lombalgia, você vai lembrar de 120 possíveis causas. Que causas são essas? Podem ser viscerais, então pode ser problema no intestino, pode ser problema na bexiga, pode ser problema no útero, né? Porque a gente lembra da aula que tem aqui na plataforma, né? No curso, né? Para quem é do curso, tem ali o plexo sacral. Então, o útero pode empurrar ali algum componente do plexo sacral e a pessoa pode ter dor. Então, existem alguns componentes viscerais. Tem componentes de fáscias. Então, ali nós temos a fáscia tóraco-lombar, a própria musculatura, o latíssimo dorso e outros músculos podem estar envolvidos. Então, pode ser vários músculos, pode ser um músculo, né? Também pode ter fatores aí emocionais. Então, quando a gente pensa em causa de lombalgia, a gente pensa aí em 120 possibilidades. Então, a gente vai ter que desmontar um quebra-cabeça, né, para depois ir montando esse quebra-cabeça. Então, a gente tem que ter essa humildade de entender que existem muitas causas e que as causas são multifatoriais. Agora, aqui vem uns pontos muito importantes que nós devemos avaliar sempre que nós atendemos um caso de lombalgia hiperaguda, né? O que é? Analisar se é caso para nós atendermos. Porque às vezes o paciente chega, lógico, a minha vontade, a sua vontade, com certeza, é pegar esse paciente e ajudar e fazer com que ele saia andando. Às vezes eu posto lá nas minhas redes sociais, um exemplo,
paciente chegou torto, chegou cheio de dor, né? E na mesma sessão ele saiu andando feliz da vida, praticamente sem dor. Isso é o que a gente espera, o que a gente quer todos os dias. Mas nem sempre é caso nós atendemos. Então a gente tem que entender, dentro daqueles múltiplos fatores que estão causando a dor do nosso paciente, a gente poder ter uma noção se é caso ou não, né? Porque às vezes, quem faz parte, né, da mentoria minha ali, viu que eu tenho uma aula falando sobre alguns fatores do sistema nervoso central, por exemplo, que são as red flags, que são aquelas bandeiras vermelhas que são casos que a gente não vai atender. Então a gente vai ter que encaminhar esse paciente, né? Então a gente vai ter que estar atento ali, analisar se é caso para nós atendermos ou não, né? Muitas vezes encaminhar para um médico, mesmo se ele já foi. Por quê? O ID já foi, C já foi. Mesmo se o paciente ele já foi para o médico, a gente pode, às vezes, encaminhar para mudar a medicação ou para ir para o outro item, que é solicitar exames. Às vezes o paciente ele chega para a gente onde ele já rodou, né, outros tratamentos, ele já foi até o médico, ele foi medicado, a medicação não surtiu efeito, né? Mas às vezes a gente precisa pedir para o médico reavaliar, talvez mudar a medicação, ou às vezes solicitar um novo exame, dependendo do caso, tá? Alguns casos a pessoa nos procuram diretamente, isso não está errado, está correto também, tá? Mas às vezes a gente precisa pedir para esse paciente procurar aí o seu médico, tá? Então a gente precisa pesar, ver o que é realmente necessário. É legal a gente ter segurança para fazer um bom atendimento, para resolver o problema desse paciente, sem que ele tenha que ficar aí, né, perdendo muito tempo, mas vai ter casos que é importante a gente orientar, certo? Solicitar exames, como eu falei, os exames eles são complementares, mas às vezes quando o paciente chega com uma dor hiperaguda, né, a gente pode entender que no histórico, às vezes ele não menciona direito, mas ele pode ter uma queda. Eu já atendi pacientes que chegou num caso assim e tinha fratura na coluna. Então, eu pedi para o paciente ir procurar seu médico e fazer um exame. Ele não tinha, uma senhora, ela não tinha feito nenhum exame, né? E a hora que ela fez, só uma radiografia simples deu ali que ela tinha uma fratura. Quer dizer, eu não poderia ter mexido e, graças a Deus, eu não mexi, né? Que poderia ter aí piorado o quadro do paciente, tá? Então, a gente precisa ficar um pouco atento. Teve um outro caso que ele tinha um problema na cervical, uma dor hiperaguda. Também eu vi uma coisa estranha ali, fui, solicitei um exame, quando fui ver, ele tinha um tumor. Tá? Então, é questão de ficar um pouco a tempo. É raro, mas acontece. Tá? Observar o estado emocional do paciente. Né? Lembra da questão do biopsicossocial? Então, é muito importante a gente tentar avaliar o estado emocional, que pode ser aí um causador. E uma outra coisa que é muito importante é assim, o paciente com uma dor hiperaguda, ele tem algumas preocupações. Quem já atendeu sabe muito bem quais são essas preocupações. A preocupação do paciente é: será que eu vou melhorar? Será que eu não vou precisar fazer uma cirurgia? Será que eu vou voltar a andar? Porque imagina, o paciente estava bem, de repente ele travou, ele não está conseguindo se mexer e ele fica com a cabeça daquele jeito, né? O que vai acontecer? Né? Então, ele está totalmente perdido e a nossa função é orientar esse paciente, explicar, olha, você não é o primeiro, nem o último que tem esse tipo de problema, o que pode estar acontecendo com você é isso, isso, isso e isso, né? Mas eu vou te ajudar, a gente vai tentar resolver isso dessa forma, se a gente não conseguir aqui, a gente vai mandar você para o especialista para fazer um exame mais profundo, enfim, é acalmar, é orientar, o paciente não entende de anatomia como você entende, tá? Então, você consegue acalmar esse paciente e dizer, tem jeito, a gente vai fazer de tudo para te ajudar, tá? Não promete nada, mas prometa que você vai se esforçar e que vai ajudar esse paciente e que você tem experiência nisso, tá? Então, sempre com segurança, com firmeza, isso já vai dar um grande alívio para o paciente. Mesmo que ele esteja aí naquela situação que ele não está conseguindo nem se mexer, né? Você vai conseguir acalmar um pouco o paciente, tá? Tentar realizar pelo menos os testes neurológicos e alguns testes que tem, né? Então, eu falei, quem é aluno aqui da mentoria, quem é meu aluno vê lá que tem uma aula que fala sobre testes neurológicos, os testes de reflexos tendíneos, tem alguns testes de força, não vai dar para fazer todos os testes, mas alguns testes dá para fazer, mesmo que o paciente não consiga sentar, mesmo que o paciente não consiga deitar, a gente consegue realizar ali alguns testes. Então, esses testes são muito importantes, tentar fazer o máximo possível, tá? Vamos voltar.
Não causar maleficência. O que é isso? Nosso objetivo é ajudar o nosso paciente e não piorar, tá? Então, a gente vai fazer de tudo para ir até onde a gente pode ir de uma forma que a gente ajude esse paciente. Se a gente vai entrar com uma terapêutica, que a nossa terapêutica vai piorar o quadro do paciente, então seria melhor a gente seguir ali para encaminhar esse paciente, para fazer um exame assim por diante. A gente vai falar mais detalhes agora aqui na frente, tá? Quais são as fases de um tratamento de uma dor lombar? Vamos dar um exemplo da dor lombar, né? Uma lombalgia. Quais são as fases do tratamento? Primeira coisa que a gente vai fazer, primeiro a gente tem que ter em mente, ó, o paciente chegou, eu preciso reduzir o sintoma desse paciente. Porque se o paciente estiver com sintoma muito intensificado, eu não vou conseguir realizar as terapêuticas. Por exemplo, na quiropraxia, se a pessoa está com um sintoma muito elevado, eu não vou conseguir realizar as manobras. Ele não consegue nem deitar na maca, né? Às vezes a gente consegue, com muito sacrifício, deitar ali na maca de decúbito ventral, por exemplo, para usar a quiropraxia instrumental, né? Que eu não preciso fazer nenhum tipo de manipulação. Mas, às vezes, nem isso eu consigo. Então, eu tenho que fazer as manipulações com a TIC, mesmo com ele em pé, ou eu vou ter que entrar com o que eu vou ensinar aqui para você, tá? Então, primeira coisa, reduzir os sintomas. Segunda fase, a recuperação da função. Então, não é da função só do dia a dia do paciente, mas é a função da área afetada. Então, é a função da coluna, é a função da musculatura, é a função da inervação. Tá? Então, na mentoria ali, a gente tem aulas gravadas de mobilização neural, para a gente recuperar a função da inervação. Então, é muito importante recuperar a função. E a otimização funcional, que é devolver para o paciente a possibilidade de ele realizar as atividades do dia a dia. Então, essas são as 3 fases do nosso tratamento. Muitas vezes, nós conseguimos realizar as 3 fases na mesma sessão. Ótimo, esse é o nosso objetivo. Mas, às vezes, a gente precisa parar e fazer uma fase de cada vez. Tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Nessa aula aqui, eu vou tratar principalmente da intervenção que diz respeito à modulação dos sintomas. Né? Que o objetivo é esse. O paciente chegou com uma dor hiperaguda, o que eu vou fazer? Eu vou modular o sintoma desse paciente. Para eu tentar depois entrar com a terapêutica para tratar a causa. Mas a primeira coisa é tentar modular o sintoma para eu entrar com a minha terapêutica. Como eu falei, a ideia é tentar fazer isso em uma sessão. Muitas vezes não dá. Tá? Então, como que nós vamos fazer? Vamos dividir isso aqui em 3 partes, que é preferência posicional, tração e abertura de forame e repouso ativo. Ah, mas repouso ativo, você não sempre fala, Bruno, que repouso não é bom para o paciente, que é melhor a mobilidade do que o repouso? Sim, mas eu vou explicar alguns detalhes sobre esse repouso ativo, tá? Então, vamos falar sobre a preferência direcional ou posicional. O paciente chegou, né? Se ele conseguir deitar, a gente tem, como eu falei, se ele não conseguir deitar, né, nem deitar na maca e você não tiver ferramentas para tratar esse paciente em pé, eu recomendo que encaminhe ele para um médico para entrar com uma medicação para dar condições de você poder fazer qualquer coisa para esse paciente, tá? Mas vamos dizer que esse paciente consiga deitar. Essa primeira posição, em decúbito ventral, com uma almofada na região ali do abdômen, pode ser na região do umbigo, um pouquinho para baixo da região umbilical, pode ser uma almofada, pode ser um rolinho de toalha, pode ser uma toalha dobrada. A altura dessa almofada vai depender de cada paciente. Tá? E também vai depender dos nossos testes. Por exemplo, eu não consegui fazer teste ativo, né? Dinâmico ativo com o paciente, porque ele estava com muita dor. Você pede para ele para frente, ele vai sentir muita dor, para trás vai sentir muita dor. Então, o que nós vamos fazer? Colocar esse paciente em decúbito ventral com uma almofada ou um travesseirinho ali no abdômen. Se ele conseguir ficar e sentir que está aliviando, né? A gente vai deixar de 30 segundos a 1 minuto, ele vai sentir um certo alívio. Pode deixar também, se ele não sentir alívio, sem nada, né? Então, aqui na segunda imagem, aqui tem a paciente deitada sem nada. Alguns pacientes respondem muito bem, ficando sem nada no abdômen. Tá? Outros respondem melhor quando você coloca um apoio no abdômen, e aí você pode mudar a altura de cada paciente. Ficar de 30 segundos a 1 minuto, 1 minuto e meio, e perguntar para o paciente qual é a resposta. Se o paciente falar, está melhor, está aliviando, está mais confortável, estou conseguindo respirar,
né? E a gente vai deixar um pouquinho. No que der mais alívio, a gente vai tentar fazer com que o paciente permaneça mais tempo, certo? Ali, nós temos aqui uma terceira imagem, né? Que é onde o paciente, ela colocou os cotovelos aqui na maca, né? E elevou o tronco na reta, então ficou ali bem na reta do ombro, né? O cotovelo, e elevou ainda com a almofada na região do abdômen. Porque no método de Mackenzie, né, que é esse método aqui, muita gente faz sem, como está na quarta imagem, né, sem estar com a almofada. Alguns pacientes não conseguem ficar, sentem desconforto, sentem um aumento do sintoma. E com a almofada, sente uma diminuição do sintoma. Então, se a pessoa sentir que diminui, a gente faz com que o paciente permaneça mais um pouquinho nessa posição, né, para isso aliviar. Em muitos casos, o paciente que tem dor neurogênica, ou seja, aquela dor que está vindo para o membro inferior, dor ciática, né, ele sente que essa dor ela vem subindo e vem se concentrando na coluna. Então, a dor está fazendo o caminho inverso, voltando para a coluna. Então, nesse caso, é favorável. Se o paciente tiver piora, a gente vai tentar a segunda opção, que é a abertura de forame. Então, assim, ó, nesses dois casos não tem regra, tá? Qual que é o primeiro? Preferência posicional ou abertura de forame? Depende muito de cada paciente. A gente vai testar, tá? Eu gosto de testar a preferência posicional, por quê? Porque nessa posição, se o paciente consegue ficar, eu faço o tratamento da fáscia tóraco-lombar, tá? Isso é muito importante. Quem é meu aluno, lá na minha mentoria, vê lá que tem um módulo, uma aula que explica só como tratar a fáscia tóraco-lombar de forma manual, tá? Ou instrumental, né? E depois, lá mais para frente, tem os exercícios para tratamento de fáscia, que é umas aulas da doutora Priscila. Então, ali tem alguns exercícios, certo? Mas aqui no caso, né, para fazer com um instrumento ou com a mão, o paciente nessa posição fica muito mais fácil. Vamos lá. Tração e abertura de forame. Então, no caso de uma dor neurogênica, a pessoa está com uma dor, está indo para o membro inferior, uma dor ciática, por exemplo, né? E a gente precisa que essa pessoa encontre uma posição onde abra o forame e ela sinta ali um alívio. Então, nós temos ali algumas opções. Qual é a melhor? Depende de cada paciente. Então, é legal vocês terem essas imagens aqui para você poder estar utilizando os seus pacientes testando. O paciente deitou ali em decúbito dorsal, por exemplo, né? E a gente coloca ali uma bolinha ou uma toalha dobrada bem na região do sacro, né? Com o joelho flexionado. Isso vai fazer uma abertura de forame, também vai fazer um relaxamento da fáscia tóraco-lombar. A gente vai deixar esse paciente de 5 a 7 minutos nessa posição. Essa é uma bolinha, a dog ball, que é uma bola de cachorro morder, mas também pode ser uma toalha de rosto bem dobrada ou uma outra bola, tá? O importante é fazer essa abertura do forame e a gente testar o nosso paciente. Ele vai ficar, talvez no primeiro momento, incomode um pouquinho o local onde está a bolinha, passando um tempinho, esse paciente vai começar a sentir um conforto, um alívio, tá? E aí a gente vai perguntar se está aliviando. Se está aliviando, a gente vai deixar de 5 a 7 minutos, tirou, e aí a gente começa a entrar com a nossa terapêutica, tá? A segunda opção, né? Então, quando a gente testou o paciente, ele está com um shift lateral, né? Ele está com o corpo um pouquinho para o lado. Então, a gente vai ver qual que é a preferência posicional desse paciente e vamos fazer essa segunda posição aqui, né? O paciente está aqui ó, com o braço lá para cima da cabeça, né? A perna de cima esticada, a perna de baixo flexionada, né? Fazendo uma abertura aqui de forame. A gente vai testar para o lado que vai dar alívio para o paciente. Às vezes esse lado aqui é o que piora. Tá? Então a gente vai ver. E às vezes a gente coloca nessa posição, costuma dar muito alívio para o paciente. O paciente fala assim, puxa vida, parece que a dor sumiu, porque realmente abre o forame, né? Então ela sente um alívio muito grande. Às vezes a pessoa está sentindo dores há vários dias e quando a gente coloca nessa posição, dá um alívio. Você tira da posição, a dor volta. Então, às vezes, esse pequeno período de alívio que ele vai ter é o que vai permitir que você entre com a terapêutica. Tá? Terceira imagem também é uma variação, né? Então, ela deita de lado com os pés para fora da maca, tá? Inclusive, essas posições você pode orientar o seu paciente para fazer em casa, que quanto menos o paciente manifestar o sintoma, né,
melhor vai ser para ele, mais rápido vai ser a recuperação. Mas isso aqui eu estou falando durante a sessão, o paciente fica ali em torno de 5 minutos nessa posição para aliviar, para então você entrar com a terapêutica, tá? E essa última posição, nem todo mundo responde bem nessa posição, tá? Mas tem alguns casos que a pessoa prefere e fica bem nessa posição. Então, a gente vai testar, tá? Uma variação. Beleza, então, fiz a preferência posicional, fiz a tração, né? Então, a bolinha, ela vai fazer uma certa tração e as outras ali uma abertura de forame. Posso fazer a tração manual? Sim, mas acaba sendo, muitas vezes, desconfortável. Existem a maca de distração, então, quem tem essa maca, às vezes acaba ajudando também, mas nem sempre, tá? E depois, terceiro, repouso ativo. O que é o tal do repouso ativo? Então, assim, a gente vai fazer as técnicas que nós vamos fazer na primeira sessão, por exemplo, né? Que é os dois primeiros modelos ali para modular o sintoma, né? E a gente vai mandar o paciente para casa, dar um intervalo de 4 dias a uma semana, mais ou menos, tá? E nesse intervalo, a gente vai orientar para o paciente tomar algumas medidas. Por exemplo, mobilidade controlada. Esse paciente ele vai fazer alguns movimentos ou alguns exercícios terapêuticos conforme é possível, tá? Então, aluno meu lá na mentoria tem ali algumas dicas de exercícios, né, que a pessoa, você, terapeuta, pode estar indicando para o seu paciente, né? Medicação, então, como eu falei, esse paciente, às vezes, ele precisa consultar seu médico também para receber ali uma indicação de uma medicação que vai ajudar a melhorar o sintoma. Nosso propósito é tratar já na primeira sessão, fazer tudo na primeira sessão, fazer nossas técnicas, né, os nossos ajustes, e o paciente não precisar disso, mas tem casos que vai precisar, tá? Técnicas auxiliares, como acupuntura, reflexologia, o TENS, né? E laser, ultrassom, então, Bom, tinha caído aí, voltou. Agora vamos compartilhar a tela de novo. Beleza, vamos lá, vamos retornar aqui, ó. Então, não lembro de onde que acabou caindo, mas vamos voltar aqui, ó. Então, a gente mandou o paciente para casa, depois de ter feito os primeiros passos, a gente fez o que a gente podia ali, fizemos uma preferência posicional, fizemos também a tração, né? E a abertura de forame, e entramos ali com o tratamento da face tóraco-lombar e outras técnicas que nós temos ali na mentoria, tá? Bom, mandou o paciente para casa, intervalo de uma semana ou de 4 dias, dependendo de cada caso, né? A gente vai pedir para o paciente ficar alguns dias em casa, fazendo alguns exercícios terapêuticos, tomando ali alguma medicação, vai indicar para o médico, né? Indicar alguma medicação, então o paciente tem que ir até o médico para receber, a gente não receita, tá? Pelo amor de Deus. Técnicas auxiliares são muito bem-vindas, como acupuntura, reflexologia, né, eletroterapia. O TENS não é a técnica TNS, né, o ultrassom, não é a técnica mais indicada no caso de dor lombar aguda, tá? Mas, nesse caso, a gente sabe que ela vai ser um auxílio, então pode ajudar, certo? Educação, né? No caso aqui, educação é ajudar o nosso paciente orientando ele o que ele pode, o que ele não fazer no dia a dia. Então, a pessoa trabalha, o que ela está fazendo no trabalho, como que ela está executando esse trabalho. Então, nosso trabalho é investigar o que esse paciente faz no dia a dia e a gente orientar ele da maneira correta o que ele pode ou não fazer, né, e como fazer, certo? E avaliar o custo-benefício da ida desse paciente para o consultório. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer fazer algumas técnicas, né, é, é, complementares, vamos dizer assim, e aí o paciente tem que vir para o nosso consultório várias vezes, mas ele está com uma crise que às vezes compensa nessa primeira semana ele receber a nossa primeira sessão, as medicações e seguir algumas orientações básicas. Às vezes ele mora longe, tem que pegar, né, carro, transporte para vir, então a gente tem que
pesar isso, tá? E aí, após, né, ao retorno desse paciente, vou voltar aqui para o próximo slide. Aí, após 4 dias ou uma semana, dar continuidade nas demais fases do tratamento. Então, a gente fez a modulação dos sintomas, daí a gente vai fazer a recuperação da função, que é a função dos órgãos que foram afetados, dos membros que foram afetados, né, enfim, e a otimização funcional, que é devolver esse paciente para o seu dia a dia, para as suas funções, certo? Então, deixa eu parar o compartilhamento, isso. Muito bem, então é exatamente isso que nós vamos fazer, tá? Assim que o paciente ele foi para casa, ele ficou alguns dias lá na casa dele, ele tá com menos dor, chegou para a gente, aí nós vamos fazer a avaliação da musculoesquelética, vamos fazer a avaliação de força novamente, avaliação neurológica e vamos entrar com as terapêuticas, que são as manipulações, né, ou mobilizações. Então vamos entrar com técnicas de quiropraxia, técnicas de musculoenergia se necessário, vamos entrar também com mobilização neural e outras técnicas. Então o objetivo é a gente ajudar nosso paciente no máximo possível, tá, a tirar, a sair dessa crise para a gente poder entrar com o nosso tratamento. Então, nosso objetivo é tratar esse paciente o mais rápido possível, mas muitas vezes a gente precisa seguir aí esse passo a passo, certo? Então, sempre tem em mente, o paciente chegou, 120 possíveis causas, vamos avaliar certinho e vamos entrar primeiro com a modulação do sintoma para eu poder entrar com a terapêutica. Às vezes o pessoal vai com muito sedalpótico, vai fazer ali uma manipulação e pode causar aí mais dor, tá? Então a gente precisa pesar muito bem. Nesse caso que eu tô falando é apenas de dor hiperaguda, tá? Quando o paciente chega com uma dor aguda, uma dor crônica, aí a gente tem outra abordagem, outra forma de atender esse paciente, né? E quem é aluno meu sabe disso, sabe como que a gente lida com esses pacientes e com grandes resultados, certo? Gente, esse era o conteúdo da mentoria de hoje, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação e aí eu vou responder dúvidas se alguém tiver.